Olá, ouvintes e espectadores do seu, do meu, do nosso tão querido CuboCast, que finalmente saiu. E hoje temos conosco o Gabriel Damiani, do time Nuke. Oi, pessoal. Prazer estar aqui. E aí, Gabriel, como é que você tá? Como é que tá o dia? Eu tô bem, e você? Eu tô bem também. E aí? Então bora lá. Então vamos lá. E bom, para começar simples, começar básico, quem que é você hoje, primeiramente? Hoje, Hoje, você, dentro do MED. dentro do Mesh. Hoje, dentro do MED, eu sou o pós-júnior da Terra, sou o time Nuke desde 2025 e sou o assessor de expansão dentro do Núcleo Curitiba. E além disso, quem é você? Além disso, eu sou um universitário, trabalhador, mas além disso, acho que a vida vai muito além, né, do trabalho que a gente faz aqui e fora. Então, eu tento manter muito uma rotina balanceada entre estudo, trabalho, amigos e família. É, eu, óbvio, tenho muito a evoluir, mas eu acho que hoje eu tô num caminho muito melhor do que eu tava há alguns anos atrás, antes de entrar no MEG, antes de saber muito da vida. E hoje é isso, tô tentando encontrar meu caminho, encontrar o que eu gosto de fazer e equilibrar minha vida de alguma forma. Legal. E o que te fez entrar no Mesh? Olha, não é uma resposta muito legal assim. Eu entrei porque eu queria fazer alguma coisa, não necessariamente estar numa empresa, mas estava o processo seletivo aberto, tinha algumas pessoas que eu conhecia lá dentro. Aí eu falei, por que não tentar? Aí eu estava em outro processo seletivo também, de outro projeto de extensão. Acabei priorizando a EJ, e entrei assim, meio que sem saber de muita coisa, sem ter muitos princípios. Mas aí depois disso tudo mudou e o movimento me ganhou bastante. Aproveitando isso, o que que mais chamou a atenção no movimento? Olha, quando eu entrei, eu acho que muito da conexão e do impacto que você pode causar desde muito cedo, dentro da sua graduação, né? Desde muito cedo, de idade mesmo. Então, você tá ali na Jota mesmo, você sendo um assessor qualquer, você tem grandes responsabilidades e você vê o seu trabalho dando frutos. Acho que esse é o maior diferencial que eu vejo. E tipo, em que momento que você percebeu, cara, isso aqui, entrar nessa loucurada, entrar no MEG e vibrar, no momento que você percebeu, cara, isso aqui vai mudar a minha vida. Olha, eu acho que demorou um pouquinho pra essa ficha cair de tipo, estou mudando a minha vida. No começo eu tava gostando, mas eu não via um grande propósito. Mas eu acho que ali depois de uns 6, 7 meses em que eu tava dentro da EJ, tava fazendo minhas tarefas, tava participando das reuniões, que daí eu fui no meu primeiro evento, eu acho que foi uma grande chave, que eu via toda a galera vibrando junto pelas conquistas um do outro, então não era uma competição, e era realmente um ecossistema vibrando em conjunto. Eu acho que foi nesse momento que tudo virou e eu falei, cara, eu tenho muito mais a aproveitar aqui. E antes disso, como que era o Gabriel assessor da Terra? Era um Gabriel participativo. Eu acho que assim, eu participava de tudo, assim, queria fazer projeto, eu queria estar em todas as reuniões, eu estava em todas as reuniões, eu falava, eu levantava a mão, eu participava, mas com um certo receio de não saber as coisas ainda, então eu falava com medo, de ser subjugado ou de falar alguma coisa errada. Então, era um Gabriel participativo, mas não confiante. Uhum. E tipo, o que que a maioria das pessoas que entra, óbvio, a gente acaba entrando e não entendendo muita coisa daquela loucurada que é, mas o que é que seria um principal, assim, o que que a pessoa entra e não entende sobre o início do MEG? Eu acho que justamente essa questão do impacto e da transformação em si, assim, que você entra, você vive o seu mundo, mas é algo muito além de você. Então, cada coisa que você faz, você causa um impacto, você causa uma transformação pessoal, mas também na sua própria Jota, e isso depende só de você. Então, assim, acho que o movimento, apesar de trazer muita conexão, depende de cada um de viver isso, de se permitir mesmo ver esse impacto e experimentar tudo isso. E você foi de assessor para diretor e depois para presidente. Como é que foi essa Exato. trajetória? Olha, foi uma loucurada, como você gosta de falar. É, eu assumi a diretoria no momento que, assim, era eu ou eu, então só tinha eu e mais uma pessoa no setor, e essa pessoa era o diretor, então depois disso a lógica era ser eu.
Então eu falei, cara, beleza, vamos lá. Não entrei pensando em ser um diretor na EJ, mas o caminho foi muito lógico para isso. E tinha uma particularidade que na época as gestões eram de 6 meses, então eu fiquei 6 meses como diretor e daí eu virei presidente, porque foi, acho que ali quando eu tive a maior das viradas, que foi que eu podia fazer mais pela minha J. Assim, como diretor eu já fazia, mas eu podia fazer mais e podia fazer mais por mim. Uhum. Então, acho que eu decidi isso porque eu vi muito do equilíbrio que eu comentei no começo de tipo, eu posso fazer mais por mim, posso fazer mais pela minha J. Como? Estando no cargo de presidente. E acho que foi meio que isso que se passou ali durante um evento também que eu fui, que eu falei, poxa, é difícil, mas o caminho até aqui não foi fácil. Então, é mais um obstáculo e dá pra eu... E o que que mudou na tua cabeça nesse processo? Tipo, desde quando você entrou, dessa maturidade que você ganhou? Eu acho que foi muito sobre essa mentalidade de é difícil, mas eu consigo. Porque, claro, nunca foi fácil, mas eu sempre tinha, né, o meu diretor para falar, olha, é difícil, faz você. E quando eu entendi que eu já tinha uma experiência que eu precisava de mim mesmo, eu acho que foi esse momento que eu decidi dar um passo a mais e realmente tentar esse novo obstáculo. E acho que foi essa mentalidade de me permitir ser um pouco mais confiante, uma mistura de tudo isso. Uma mistura também de pessoas que confiavam em mim, então sempre falaram, olha, acho que você seria bom. Eu duvidava um pouco, mas acho que foi juntando essas coisinhas. E por quanto tempo que você ficou presidente? 1 ano e meio, 18 meses. E teve algum desafio? Nossa, o que mais teve? Quais? O que que teve tanto? Olha, acho que teve uma situação bem chata que foi resolvida agora. Então, demoramos 18 meses, assim, pra resolver. Um pouco mais até, porque foi nesse ano que eu já nem estou mais. Situações burocráticas mesmo, de documentos e tudo mais, que a gente estava certo, mas aí, né, Uhum. ficava aquela coisa. E foi uma questão bem chata, porque a gente via que o engajamento caía bastante. Então, esse grande problema trouxe muitos outros mini problemas, como engajamento, como próprio caixa, como dificuldade de atração de pessoas. é, e isso tudo com poucas pessoas, a gente tem dificuldades de executar tarefas, de executar um planejamento. Então, tudo isso foi se criando dessa situação. E como é que foi resolvido? Depois de muitas conversas, muitas reuniões, muitos pagamentos, é, mas também muita ajuda do nosso professor orientador, que ele ajudou bastante, principalmente nessa questão de, tipo, beleza, estamos errados, vamos pegar o nosso carro e vamos resolver lá pessoalmente. Então, foi muito da ajuda dele, porque já era uma situação que vinha de antes de eu assumir como presidente, mas sempre foi meio que ignorada, não ignorada, mas foi jogando assim pra frente. E ali eu falei pra ele dessa questão, ele falou: "Ah, não sabia que era tão problemático assim", e aí a gente foi resolver. E para aquela EJ que tá com o mesmo problema, o que que você diria para essa EJ hoje? Primeiro que vocês não estão sozinhas, então a gente tem muita pessoa que tá aqui pra apoiar e trazer soluções. Isso não é o fim do mundo, como eu falei, assim, isso traz muitos obstáculos a mais do que qualquer outra EJ pode ter, mas, cara, a gente tá aqui pra errar e pra viver algo único. Então, isso é único também. Viver esses Uhum. problemas numa EJ não é algo que eu imaginei que eu iria viver. Então, faz parte do nosso conhecimento e da nossa jornada e é chato, mas agrega. Tipo, depois de tantos problemas que você falou que você resolveu, teve algum momento que você pensou em desistir? Teve. Acho que ali no começo do ano passado, porque eu assumi em 2024, fiquei 6 meses e mais o ano passado, né? E no começo do ano passado, eu via que eu fazia as coisas e não conseguia passar tudo isso. Principalmente a questão do engajamento, eu não conseguia ver meus membros engajados, eu não conseguia estar satisfeito com aquilo. E eu falei, poxa, mas se eu já fiz a minha gestão, por que que eu acho que eu tenho o direito de continuar aqui, sendo que não tá dando certo? Então, foi um momento que eu estava eleito, falei, beleza, eu vou continuar aqui a minha gestão até o meio do ano e depois eu saio.
Mas aí também foram muitas conversas e tal. Mas foi um momento que eu realmente achei que eu não daria conta, que eu não era a pessoa certa, principalmente. E bom, acho que a gente tem isso, né, que o Mesh transforma. Mas como que o Mesh transforma? Aí tem o grande clichê, né, de que você é uma empresa real para clientes reais dentro da universidade. E é real. Então a gente entra, grande parte das pessoas querendo aprender teoria, querendo executar projetos, mas acho que o MEG vai muito além disso. E para mim o grande diferencial é essa questão de ser 100% estudantil. Então você entra em áreas que você nunca entraria. Eu mesmo entrei na área de gestão de pessoas, né, no RH. Nunca imaginei que eu estaria nessa área, mas eu me encontrei muito dentro dela. E ela me trouxe muitos conhecimentos sobre gestão de pessoas, sobre liderança, sobre muitas coisas, sobre assim, coisas realmente bem pessoais. E eu acho que esse poder de transformação, ele acontece mesmo sem a gente ver. Então você tá ali com um intuito e você tá vivendo outras coisas que você nem percebe, mas quando você se dá conta, você é outra pessoa. Desde, poxa, gerir tarefas, porque querendo ou não, todo mundo ali é líder de alguma coisa. Você como assessor, às vezes você tem uma tarefa que só você faz dentro da CJ, isso cria um senso de pertencimento. Como diretor, você tem uma área, como presidente, você tem a EJ para gerir. E isso vai acontecendo muitas vezes de forma bem natural. Então, acho que esse processo de transformação é gigantesco e a gente precisa, cada um precisa, né, se permitir, mas ele acontece mesmo que sem intenção. Que sensacional. E nesses anos que você teve de Jota, qual que foi a maior mudança que você viu em você mesmo? A confiança que eu comentei que, poxa, será que eu sou a pessoa certa? Ou lá no começo, quando, tipo, gosto de estar aqui, mas não quero ser diretor porque é muita responsabilidade. Mas eu sou uma pessoa bem mais confiante. E eu sei do que eu tenho, o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu sou capaz. Mas também eu sei pedir ajuda, eu sei reconhecer os meus limites, os meus erros. E antes era uma dificuldade que eu tinha, assim, de chegar em alguém e falar, poxa, eu errei, por favor, me ajude a consertar. E hoje, cara, eu falo pra todo mundo quando eu erro, peço desculpa. Então, assim, eu acho que esse é um grande marco, assim, que eu saio do movimento. Saio não, que eu ainda não vou sair, né? Já tô me aposentando aqui. Que eu vou sair em algum momento, mas eu levo muito dessa confiança e da tranquilidade que eu tenho em reconhecer os meus limites. E, bom, você como RH entende de várias pessoas e você atingiu muitas pessoas ao seu redor. Você acha qual o impacto que essas pessoas tiveram positivamente com você? Cara, muito. Não sei mensurar. Mas eu lembro, assim, de cada pessoa que esteve na minha trajetória, desde quando eu era assessor e era assessor comigo, ou meu diretor, ou quando eu fui diretor, presidente, desde as minhas Jotas guardianadas. Eu lembro, assim, com muito carinho de cada um. E eu gosto muito de conversar, gosto muito de falar. é, Principalmente, assim, um a um e tudo mais. E eu uso muito dessas conversas para aprender mesmo. Então, desde que eu marcava um pulso, marcava alguma reunião individual, assim, ou algum momento que eu encontrava na RU e a gente discutia alguma coisa, cara, eu sempre reflito e penso o que que eu consigo aprender com essa pessoa. E eu acho que, assim, todas conseguem te ensinar algo. Mas principalmente dentro da minha Jota, eu acho que a minha diretoria do ano passado, todos eles, tipo, cara, surreal o tanto que a gente se dava bem e conseguia resolver problemas ao mesmo tempo que a gente aprendia um com o outro e a gente super se respeitava. E acho que eles foram muito essenciais nessa virada que eu tive no começo do ano pro fim de estar mais tranquilo. E acho que foram, assim, as pessoas que mais impactaram a minha jornada. Bom, você comentou, né, também que você tem muitos anos de movimento. Calma lá, chamando de Esse velho. dinossauro. É, hoje você deve enxergar muita coisa que algumas EJs ainda não perceberam. O que você enxerga? O que muita EJ ainda não enxerga? Caraca. Ah, eu acho que apesar de a gente ser
empresários, a gente precisar de vendas, dinheiro e tudo mais, números, os números regem tudo, mas eu sou muito mais das pessoas. Então, assim, eu sempre priorizei muito pessoas nessa minha trajetória. Que é algo que muitas Jotas fazem, e também não tô aqui pra falar que é errado ou não, mas é uma visão que eu tenho pra mim que a gente tá aqui como universitários fazendo trabalho voluntário, então o que que a gente pode pedir mais do que as pessoas? Então, pra mim, eu acho que essa é a minha visão que eu levo, assim, nesses anos todos, de, tipo, cara, a gente tá aqui por pessoas, o que vão ficar no final são pessoas, mesmo que você próprio ou outras pessoas que você carregue. Então, eu acho que essa é a minha visão. Bom, agora um pouco mais técnico, né? Criar ou federar uma EJ. Qual que é o maior erro que as pessoas cometem ao fazer isso? É não ter apoio, que é um processo. es- Ser uma EJ federada, você entra no EJ federado, você já é difícil, tá ali. Criar uma do zero, nossa senhora, é totalmente, muitas vezes mais difícil. E a gente tá aqui justamente para prestar esse suporte, né, como área de expansão do núcleo. E a gente vê muitas iniciativas tentando e correndo atrás disso por conta própria, que é muito válido, muito justo, é muito nobre também, mas é um processo bem chato e bem traiçoeiro e que pode ser bem mais complicado do que parece. Eu acho que já parece complicado. Uhum. E daí quando eu entrei eu percebi que era mais complicado. Então eu acho que o não ter apoio é um grande obstáculo a mais. Uhum. E com quem que eu posso falar? Por exemplo, a pessoa quer criar uma EJ. Com quem que a pessoa tem que falar para criar uma EJ, federar uma EJ, entender todos esses processos? Aqui em Curitiba, né, com o núcleo Curitiba, com a área de expansão, mas onde vocês estiverem assistindo aí, a gente tem todos os estados, a gente tem federações, né, de empresários juniores. Então, primeiro, eu acho que entrar em contato pelo Instagram mesmo, ah, com a federação e ver onde que é esse suporte melhor. Às vezes é um núcleo, às vezes é diretamente com a federação. Aí, se for com o núcleo, pedir o contato do diretor de expansão ou de alguém de expansão, enfim, e seguir esse caminho que eles vão te direcionar. Agora um pouco mais polêmica. O que que diferencia uma EJ comum de uma EJ que realmente cresce? Ou, posso falar pessoas de novo? Pode. Ah, mas também pessoas, porque eu acho que, poxa, você tá numa EJ destaque, você vai ser uma pessoa em destaque. Mas também é, às vezes a gente vê pessoas de destaque em EJs que não são destaque, que estão às vezes em uma situação de um problema a mais, como foi o meu caso da minha EJ, tipo, era difícil a gente estar ali no meio de uma rede tão grande e a gente com todos os nossos problemas, tipo, cara, tá difícil aqui, mas o que se diferencia são pessoas, mas, cara, a mentalidade, o clima e cultura. Cultura. A cultura. Bom, a gente tá indo pra algum lugar com esse movimento. Pra onde que a gente acha que o MED tá indo? Cara, o MEG eu acho muito difícil a gente falar, porque o MEG, pô, se ele existe há tantos anos, ele vai continuar existindo por muitos anos, porque eu não vejo uma barreira puxando pra trás tudo que foi criado. Então eu acho que o MEG, cara, ele vai passar por muitas gerações aí ainda, assim. E fico muito feliz, espero que muitas pessoas possam viver isso ainda. Então, assim, eu de verdade não sei te dizer, porque eu realmente vejo um futuro tão longo que eu não consigo ver pra onde que ele tá indo. Assim que é Mas bom. eu acho que vai ganhar muito mais força do que é hoje. Espero que ganhe muito mais força, que seja mais divulgado, tenha mais diversidade de cursos, de instituição de ensino, de pessoas, e que esse movimento abrace mais pessoas ainda. Bom, e pra quem tá entrando agora? Aquele aluno que quer entrar no MED, quer participar, mesmo que ainda não entenda. O que que ela precisa entender desde o começo?
Nada. Acho que é, esse, pra mim, é o grande triunfo do Magic. Você entra Sem saber sem nada. saber absolutamente nada. Às vezes você se inscreve num processo seletivo, você tá ali no primeiro período, você sai atirando pra todo lado. Aí você, pum, podemos marcar uma entrevista? Meu Deus, quem é essa pessoa? Mas. E daí você entra, cara, e você aprende. Sem medo. Exato. Então, assim, pra quem é de fora, precisa estar aberto. Acho que é isso. Pra quem tá dentro, estar aberto e ir atrás. Correr e se permitir. Bom, agora dentro do MED, né? Quem que acaba não aproveitando o nosso movimento e por que que acaba perdendo? E o que que elas perdem não aproveitando isso? Eu acho que perde muitas oportunidades, muitas portas que se abrem, muita, muito networking, que apesar de, né, ser flores e muito bonitinho, também tem a questão profissional e a gente gera isso muito aqui, então a gente tem contato de pessoas do mercado sênior, tem empresas parceiras e tudo mais. E você colocar no seu currículo, você se destaca ali em um processo seletivo de alguma empresa sênior. É, perdão. É, e eu tô tentando lembrar a pergunta. Eu repito. Eu quero. Bom, é, quem não aproveita o MED e por que que não aproveita? E o que que elas perdem não Uhum. aproveitando o MED? E eu acho que quem não aproveita. acho- Eu vou sabonetar um pouco, falar que todo mundo aproveita alguma coisa, porque é impossível você sair o mesmo. Tipo, alguma coisinha você vai aprender. Tipo, em 6 meses, um ano, alguma coisa você vai aprender. Mas, se você falar, não, chega disso aqui, eu acho que é uma pessoa que não se sentiu conectada e não viu o propósito. Às vezes até viu o propósito, mas não tem o mesmo propósito e tá tudo certo. É, mas a gente falou de cultura e, tipo, é muito isso. O Major tem uma cultura muito Major. É muito E uma MED. pessoa que não é muito Major, ela não vai aproveitar como uma pessoa que é muito Major por si só. Mas perde bastante networking, conexão, muito aprendizado, enfim. Bom, e se você fosse definir tudo isso em uma frase só, o que o MED hoje representa pra você? Uma frase, Em tá. uma frase. Uma frase de quantas palavras? Sua vontade. Ah, cara, o MEG, eu gosto da palavra ecossistema. Então é um ecossistema de pessoas que compartilham o mesmo princípio e mesma vontade que você, gerando um grande inconformismo em conjunto. Inconformismo. Conjunto, eu acho que são palavras bem batidas, inconformismo, ecossistema, mas cara, em uma frase eu tenho que usá-las. São as É cartas que eu difícil tenho na mesmo. manga. E bom, infelizmente, estamos em rota de pouso. Não, E eu tenho uma pergunta final. Daqui a alguns anos, quando você olhar pra trás, qual o papel que o MED teve na tua história? cara, Meg teve um papel, tipo, muito crucial pra eu entender muita coisa, assim, tanto pessoalmente, como eu já falei, sobre essa questão da confiança, liderança, acho que, tipo, com 2 anos como liderança, você apanha o suficiente pra você aprender bastante coisa. Mas também foi um lugar que eu me encontrei, então, tanto com amizades e pessoas que eu realmente levo e vou continuar levando num quesito pessoal e não mais só profissional, como dentro do MEG, mas também me ajudou muito a me encontrar dentro da universidade. Então eu entrei ali, eu tava no terceiro período, eu tava, tipo, cara, será que eu tô no lugar certo? Será que esse curso é pra mim? Será que, tipo, eu tenho alguma coisa a agregar? Porque eu acho que, tipo, tudo tem muito a agregar pra mim, mas às vezes eu tenho dificuldade em ver onde eu posso agregar. E eu acho que essa era a minha maior dificuldade quando eu entrei. E hoje eu vejo que eu tenho bastante a agregar e, tipo, eu consigo compartilhar um pouquinho com cada um e tudo mais que vai passando. E eu acho que foi onde eu encontrei isso. Então, eu não sei o que seria de mim sem isso aqui. Eu não sei se eu teria continuado na universidade, se eu teria conhecido essas pessoas. Com certeza não. Eu conheci tantas pessoas incríveis que passaram pela minha trajetória. Então, assim,
eu não faço ideia de quem seria o Gabriel sem o Mesh. E um recado final para aquela pessoa que tá com dúvida se entra ou não entra. Eu quero que você olhe pra Entre. câmera. Tá. É, cara, acho que é uma experiência que tem muito a agregar. E como a gente falou, você não tem nada a perder, mas você pode perder se não estiver ali dentro. É, e é um ambiente de aprendizado. Eu acho que isso é muito legal de aqui. Você tá aqui para aprender, você erra. É um aprendizado, não é um erro. E por mais que você erre, em alguma hora você vai aprender. E tipo, cara, é melhor que seja aqui do que em outro lugar, do que no mercado sênior, na vida, enfim. Errar aqui, aprender aqui é muito melhor, tanto de tipo, não tenho tantas responsabilidades assim, como, sei lá, se você for um assessor. Se você é um presidente, aí já é outras coisas. Mas não tem um peso, não tem grande, ahn, uma grande cobrança. E aqui, dentro do MEG, isso é muito mais leve, muito mais suave, porque tem pessoas que também estão aqui para isso, também estão aqui para aprender, e tá todo mundo sem saber o que tá fazendo junto. Então, entre. Esse é o meu recado. E com isso, infelizmente, finalizamos nosso segundo episódio. Espero que vocês tenham gostado, Gabriel. Você gostou? Eu adorei. Faria de novo? Eu faria de novo. Muito obrigado por terem me chamado. Gente, é isso. Um abraço, um queijo, um beijo. É isso. Tchau.